Vamos, rapaziada rubro-negra, hoje o Flamengo tem um jogaço e hoje a gente vai compensar todo o déficit da Libertadores. Hoje meu placar é 3-0 e o seu, eu acho pouco ainda. Diz aí o que você acha. Flamengo e LDU dentro do Maracanã, lotado, sem ingresso, só tem para visitante hoje. E os detalhes, uma questão besta sobre se Pedro vai entrar ou não. Cara, nosso time é grande, nosso time tem outros para repor ali. O Pedro vai ser a cereja do bolo no final do jogo e a gente vai fazer um jogaço hoje. Vamos aqui no Sport TV, um compiladozinho sobre nosso jogo de hoje. Crédito de imagem ao Sport TV, Grupo Globo, link abaixo na descrição e vamos ver tudo isso agora. Mas antes, se inscreva no canal ASR Fla, porque ajuda demais. Isso, se você não for inscrito, é claro. Ative o sininho de notificações e já chega com aquele like, porque é muito gratificante para a gente e nossos trabalhos. Beleza? Vamos conferir tudo agora mesmo. Até o momento, 5 times já estão classificados. E o Flamengo hoje joga para não ser eliminado de forma precoce. A repórter Duda Dal Ponte traz as informações para vocês. Oi, Rizek, muito boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Seleção. Estamos no Maracanã, palco da partida de hoje entre Flamengo e LDU. E olha, uma partida importantíssima, porque até aqui o Flamengo não fez uma boa campanha na Libertadores, com só uma vitória, 2 empates e aquela derrota dolorida em casa aqui no Maracanã para o Central Córdoba. Por conta de todos esses resultados, se o Flamengo perder hoje, está eliminado da Libertadores. Esse é o momento de maior pressão do técnico Filipe Luís desde que ele assumiu o time profissional lá em outubro do ano passado. Do outro lado, o técnico da LDU, o argentino Pablo Sanches, falou ontem com a imprensa já aqui no Rio de Janeiro e ele disse que os jogadores do Flamengo são muito bons, que o time é muito bom, mas que eles podem ficar nervosos com essa pressão de ter que ganhar. Então ele disse que a LDU vai tentar aproveitar esse nervosismo para se defender bem e aproveitar as oportunidades. A LDU pode conseguir a classificação ainda hoje se vencer o Flamengo. Mas o Flamengo ainda depende só de si para se classificar. Para isso precisa vencer os 2 próximos jogos. E para entrar na zona de classificação para as oitavas de final ainda hoje, precisa ganhar da LDU por 2 gols de diferença. Algo que ainda não fez nessa Libertadores, é verdade, mas já fez 3 vezes no Campeonato Brasileiro. O ataque vai ter que funcionar. Falando um pouquinho sobre o time, o técnico Filipe Luís fez o último treino ontem e ele tem alguns desfalques, principalmente no meio de campo. O Pulgar, que é o titular absoluto da posição, está com problema na coxa direita, ele teve um problema na partida contra o Bahia no final de semana, e o Alan, que seria o provável substituto, está com a mesma lesão, também saiu lesionado no jogo contra o Bahia. Por isso, o Everton Araújo deve ganhar uma chance no meio de campo. A boa notícia é que o De La Cruz, que cumpriu suspensão contra o Bahia, está voltando para reforçar esse meio de campo. O Wesley deve voltar à titularidade ali na lateral direita, ele ficou no banco de reservas no jogo contra o Bahia. E as principais dúvidas são no ataque. Isso porque Filipe Luís vem rodando bastante, já usou Michael, Cebolinha, Pedro, Bruno Henrique. Então a gente ainda não sabe como ele vai montar o time para hoje. Pode ser que o Pedro comece de novo no banco de reservas. Isso porque ele ainda está aperfeiçoando a parte física depois de retornar de uma lesão, ficar 7 meses fora. Então o Pedro pode começar novamente no banco de reservas e o Bruno Henrique no time titular. A ver. Então é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Flamengo e LDU é hoje aqui no Maracanã e vai ter muita torcida, tá? Mais de 60 mil pessoas são esperadas por aqui. Um abraço. Boa notícia para o Flamengo. Ganhou os 2 jogos que tem para fazer em casa, LDU e Táchira. Está classificado sem depender de ninguém. Má notícia. Não fez um bom jogo na Libertadores até aqui. Nenhum bom jogo. Aliás, se somar, talvez não dê 45 minutos de bom futebol. Contra o Táchira, fora de casa, venceu por 1-0. Quase deixa escapar a vitória no finzinho. Perde em casa do Central Córdoba, 2-1. Empata em Quito, e para mim, aqui eu não vou avaliar tecnicamente. Empatar em Quito, para mim, é ótimo resultado. Mas não fez um grande jogo, porque em Quito é difícil jogar bem mesmo. E na Argentina, não conseguiu se impor contra o Central Córdoba. Desempenho muito ruim do Flamengo. Muito na Libertadores, porque no Brasileiro a gente viu grandes partidas desse Flamengo, mas na Libertadores não aconteceu. Ainda. O Flamengo fez 3 gols na Libertadores até agora, não foi isso? Fez um gol no Táchira, fez um gol no Central Córdoba e é isso aí. 3 gols. 4 gols. 4 gols. Um no Táchira, 2... Não, 3 gols. 3 gols em 4 jogos. 3 gols em 4 jogos. Está acostumado a fazer muito gol. Mas eu sou otimista, Lédio. Eu acho que o Flamengo
agora vai dar uma resposta Não, o Flamengo boa. vai se classificar. Eu também acho que vai se classificar. Eu acho que ele vai dar uma resposta boa nesse momento de cobrança aí. Eu acho. Mas é curioso, né? Porque assim, a gente viu no Campeonato Brasileiro, ótimo, inclusive sábado, jogou super bem, na minha opinião. Jogou bem contra o Bahia. Mas na Libertadores a gente não viu o bom futebol do Flamengo ainda. Contra o Corinthians jogou super bem no Brasileiro, contra o Inter jogou bem. Mas na Libertadores não vimos essa bola do Flamengo ainda. Eu acho que é muito improvável que o Flamengo não consiga a classificação pelo potencial, pelos 2 jogos serem no Maracanã, ele é melhor que os outros. Essa é a tendência, é muito provável. Agora, eu acho que o déficit já aconteceu, que esse era um grupo para o Flamengo ficar em primeiro, e a tendência é que fique em segundo, entendeu? Mesmo com a classificação perto de bem encaminhada. Só depende dele, ele é melhor que os outros, ele deve vencer os jogos. Ficar em primeiro, Led. Mas vai depender de outros resultados para ficar em primeiro, Ele muito deu difícil. ganha do Central Córdoba lá, e a gente todo E aí mundo com 11. é um déficit que pode custar durante a competição. Para pular para segundo hoje, a Duda falou isso, né? Tem que vencer por 2 gols de diferença, pelo menos. Para no saldo de gols poder ultrapassar a LDU. Isso. Ele tem que tentar golear para vencer, aí ele ultrapassa o LDU e depois ele tem a tendência que ele goleie Tátira e torça ali para um... Hoje é um jogo de controle, né? Não tem o Eric Pulgar, que normalmente é o jogador da primeira bola, aquele cara, né, das escolhas corretas, que cumpre também aquela função de ocupar um espaço grande de campo, bola pelo alto. Eu acho que o Flamengo vai ter dificuldade em saída de jogo hoje. Everton Araújo, né? A tendência é essa. É o que se fala. E outra coisa que eu acho é o seguinte, eu acho muito legal você ver o Arrascaeta fazendo gol, tem 10 gols na temporada, mas quando você vê que o Arrascaeta, o artilheiro do Flamengo na temporada, que alguma coisa... É bom você ver ele com 10 gols, mas cadê os atacantes? Por que os atacantes estão marcando tão pouco? Isso chama atenção. O lado bom chama atenção de um lado que não está funcionando, que é o poder, a eficiência dos atacantes. E outra coisa, se você tem o Pedro, 70%, 80%, e hoje é um jogo decisivo, você tem que botar o Pedro no jogo. Tá, mas se você tem o Pedro 70%, 80%, você sabe que ele não vai jogar 90 minutos, correto? E aí a pergunta é, você começa com ele ou você termina? Cara, eu tô respeitando muito o planejamento do Flamengo com Pedro e Arrascaeta. E se tu bota ele para alguns jogos. Tô olhando de fora e tô achando muito bem cuidadoso. Não estou dizendo que não é cuidadoso. Nós estamos em maio, né? Quebrar o jogador agora, sim. É uma decisão. O jogo é hoje. O ataque não está funcionando. Ele é o artilheiro, que já voltou, já fez 4 gols. Cara, mas assim, no mundo normal, o Flamengo não deveria precisar do Pedro para ganhar bem da LDU. Eu não vou discutir com médico, com fisiologista, eles que sabem. Eu só estou dando uma opinião técnica. Essa LDU é uma das versões mais frágeis que a gente já viu da LDU. Led, então, eu acho que assim, se ele não jogar hoje, não é que ele não tem condição de jogar por causa da intensidade, por causa da condição física de poder performar. Eu acho que é risco de lesão. Exato. Não é porque... É porque ele já jogou outro jogo de saída. Contra o Corinthians ele não jogou de saída? Contra o Corinthians, não lembro exatamente qual, mas ele já jogou de saída, sim. Já foi titular. Gols, inclusive. E aí eu acho, justamente, para o Flamengo não usar o Pedro hoje, dada a importância do jogo, é porque deve ter algum indicador muito forte Sim, aí e não é nem questão de manter ritmo, me parece tão óbvio isso, né? Se ele não entrar em campo hoje é porque há um estudo apontando o risco para isso. E insisto, cara, Flamengo tem elenco para ganhar bem hoje mesmo sem o Pedro, cara. Não. Se não ganhar da LDU em casa é porque não merece jogar a próxima fase mesmo. Se não conseguir, depois de tudo que já fez de ruim na Libertadores, não consegue hoje ganhar da LDU em casa, Maracanã lotado, é porque não merece jogar o mata-mata. 4 rodadas, 5 pontos, é muito pouco. Né? Muito pouco. Bom, eu acho que essa questão é uma questão besta. Se o Pedro vai entrar, o Flamengo tem um trabalho em questão de prioridades e minutagem sobre todos os jogadores. E o Pedro, ele tá voltando de uma lesão séria. Os caras tá pensando tudo isso, cara. Tá tudo no planejamento. É besteira ficar questionando isso, porque o Flamengo é um time que é construído de anos, desde 2019 para cá. Um time que custa em torno de acima de R$1 bilhão. E, cara, não tem essa. Qualquer jogador que colocar ali vai fazer o papel dele. Eu entraria com o Juninho, porque o Juninho, ele tem uma explosão, corre demais, ele consegue atacar tudo ali.
Assim como o Bruno Henrique. Só que o Bruno Henrique, ele faz muito bem aquela função ali. Ele sempre foi o lado esquerdo, mas hoje ele compensou todo esse tempo que o Pedro estava fora, ele compensou aquela referência. E sempre dava pressão ali, ele corre muito, é explosivo, meu, o cara é demais. Parece o Usain Bolt. E o Juninho sabe fazer isso aí, só que o Pedro, pela situação dele, se for pra ele fazer isso aí, eu acho que vai forçar muito ele. E ele tá em transição ainda, cara, a verdade é essa. Ele entrou em 2 jogos agora como titular, eu acho que ele sentiu que até porque ele não entrou contra o Bahia, não lembro. Enfim, mas tá tudo no planejado, ninguém tá fazendo ali de cabeça. É uma questão besta. Até porque a gente vive falando, todo mundo, toda a imprensa esportiva fala, o Flamengo tem um banco, que o banco jogaria, era titular em qualquer outro time da Série A. A verdade é essa. Pra que ficar questionando? É feio, foi feio o que o Flamengo fez, sim, lá contra o Central Córdoba na primeira rodada lá no Maracanã, que a gente perdeu. Tirou 3, pô, não era desculpa ali. E o time perdeu por causa disso, porque o time era para corresponder daquele mesmo jeito. E ó, vou te falar, nosso time tá afiado. Eu acho que todos estão engasgados com isso, porque a gente decepcionou e tá deixando a desejar. Tá não, deixou a desejar toda a Libertadores até aqui. Então eles vão compensar. Hoje vão vir com sangue nos olhos, vai para cima e a gente vai arrebentar. Eu já dei meu placar de 3-0 e você já deu o seu? Qual é o seu placar? Porque hoje eu acho que é pouco, viu? O Flamengo vai fazer de 4. Menos do que 3 eu não vou nem sorrir. A verdade é essa. E, ó, vamos mandar energia positiva porque o Flamengo vai estar em cima, focado. Sabia? É isso aí. Everton Araújo vai jogar no lugar do Eric Pulgar. É jogo grande, ele vai ter que estar com a cabeça afiada por ser novo, né, meu? Ser novo pra ele. E ó, nosso time não sente pressão não, viu? O Flamengo em si, a gente veio jogar aqui dentro do, quando a gente tava afiado, lógico, aqui dentro do Itaquera, com o Corinthians a gente amassou. E mesmo assim, o Maraca é nosso. Como que a gente vai estar sob pressão? Foi a entrevista do técnico deles lá, ou vitamina, alguma coisa lá, enfim. Mas diz aí, porque o vídeo é esse. Gostou do vídeo? Já se inscreva no canal SR Fla para ajudar a gente aqui, porque ajuda demais. E ative o sininho de notificações, já chega com aquele like gostoso, porque compensa a gente nossos trabalhos e é gratificante. Comenta, compartilha, diz aí seu placar, de onde você tá falando e bora pra cima, porque aqui é Flamengo. Até a próxima, saudações rubro-negra.